você pode se assentar. É essa esperança que nós temos que compartilhar com todos, não é, queridos? Glória a Deus por isso. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Como é bom a gente poder ter essa liberdade de lermos a palavra, de meditarmos na palavra, de recebermos a mensagem do Senhor para cada um de nós. Eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia em Atos no capítulo 20. Durante esse ano, o Senhor tem nos direcionado, tem nos abençoado, né? E nós temos um tema que nós temos trabalhado nas nossas vidas já há algum tempo, o amor como um estilo de vida. Dentro daquela transformação que Deus tem feito nas nossas vidas. E na semana passada, no nosso primeiro encontro de 2021, nós falamos sobre luz, câmera, amor. Nós vamos começar esse novo ano com essa entrega ao Senhor, para sermos transformados a cada dia na vontade do Senhor Jesus, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. E hoje nós vamos continuar esse tema durante esse ano, na verdade, mas principalmente no mês de janeiro, né, sobre esse mesmo, vindo nessa mesma direção de luz, câmera, amor. Para termos esse amor como uma ação nas nossas vidas, eu quero falar hoje sobre motivações. E nós vamos ler esse texto aqui de Atos, capítulo 20, a partir do verso de número 17. Nós temos vários irmãos que estão viajando, vamos interceder por eles. Ministério de música também, alguns irmãos não estão hoje aqui, algumas famílias, que Deus abençoe a todos que porventura estejam também conosco online, nas suas viagens, que Deus abençoe a vida de vocês, os guarde, os livre de todo tipo de mal, em nome de Jesus, que as boas mãos do Senhor estejam sobre a nossa nação, estejam sobre o mundo. Então, nós vamos ler Atos 20, a partir do verso de número 17. Os livros, meus irmãos, da Bíblia, que nós vamos ler, é claro que o Senhor vai nos levando a ler tantos livros, mas principalmente eu quero incentivar você a ler Atos e Romanos. Atos e Romanos. E você que gosta de estudar um pouco mais, né? Como é tão bom, eu quero indicar para você estes livros do pastor Hernandes Dias Lopes, os comentários expositivos que ele tem dos livros de Atos, Romanos e de vários outros livros. São muito didáticos, são muito práticos e fazem toda a diferença também na nossa vida. Vamos ler então, queridos, vamos ler com bastante atenção esse texto. Ele, na verdade, foi escrito quando nós vamos ver aqui o contexto. Paulo passou 3 anos em Éfeso. E nesse período, então, nessa passagem que vamos ler aqui, ele está se despedindo daquele grupo de irmãos com quem ele, na verdade, ficou durante esses 3 anos, com quem ele discipulou. Éfeso era uma cidade muito importante na época, uma cidade bem difícil, uma cidade cheia de idolatria, cheia de feitiçaria e de ocultismo. Na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana, e a Bíblia nos conta essa história, nos conta esta passagem de Paulo por Éfeso e a transformação que houve naquela cidade onde havia por volta de 300.000 pessoas, ou seja, né? Foi algo poderoso, algo onde realmente houve um mover do Espírito Santo, porque se hoje, com todos os recursos que nós temos, com a internet, né, de repente numa cidade
bem menor, com menor número de pessoas, a dificuldade de alcançar é tão grande, mas o Senhor tinha um propósito, e o mover e o derramar do Senhor neste lugar foi realmente algo assim maravilhoso, né? Foi poderoso. Então nós vamos ler aqui a partir do verso 17. A palavra do Senhor nos diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua santa palavra e pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que essa palavra se torne uma prática na nossa vida, traga transformação em cada um de nós. Nós aqui confessamos a Ti, Pai, que precisamos desta palavra para viver, precisamos do Teu ensino, da Tua direção sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então o nosso tema nessa noite é motivações. E eu quero começar aqui essa reflexão falando um pouquinho ou relembrando o que é motivação. O que é uma motivação? Quando você pensa em motivação, o que é que vem na sua mente? Né? Quais são, aliás, as motivações do seu coração? O que motiva a sua vida? Quando nós procuramos aqui o significado da palavra motivação, motivações, nós vamos encontrar o seguinte: motivações são conjuntos de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual. Ou seja,
a motivação é um conjunto de processos, de situações, de pensamentos, de tudo que acontece dentro de nós. E essa motivação, então, ela vai trazer o quê? Uma intensidade no nosso comportamento. Uma intensidade na maneira como vamos desenvolver, escolher as nossas atividades. E nesse texto que nós lemos, nós vamos tirar aqui alguns princípios, nós vamos ver aqui algumas direções que o apóstolo Paulo vai dar, então, a esses líderes da igreja, a esses presbíteros, mas que eu creio que são princípios não apenas para a liderança, mas princípios para todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, que querem colocar Jesus no centro da sua vida e que têm sim o desejo de ser uma pessoa transformada por esse amor do Senhor e viver esse amor a cada dia. Então, Paulo vai dizer aqui quais princípios devem de fato nos motivar. Para que nós vamos meditar nisso? Para que a gente observe as nossas motivações. Para que a gente observe aquilo que realmente tem nos motivado. O que vai fazer de diferença na nossa vida são justamente as nossas motivações. É isso que o Senhor vê. Nós realmente nos deixamos levar, né, muitas vezes pela aparência, não é assim, irmãos? A palavra de Deus até fala isso, que o homem vê a aparência, mas ao Senhor, Ele observa o coração. E isso tem a ver com motivações. Nós nos deixamos levar pela eloquência, nós nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos veem, vislumbram. Mas a palavra do Senhor diz que para Deus o que mais importa é aquilo que está dentro de nós, porque Ele nos enxerga como realmente somos, Ele vê a nossa motivação. E hoje nós estamos vivendo num mundo extremamente dividido. Não é assim, queridos? Comece a pensar no mundo que nós vivemos. Quando a gente olha, né, as notícias, na nossa própria cidade, nas nossas convivências, nós vemos isso. Pode ser entre as crianças, pode ser entre os jovens, pode ser entre homens, mulheres mais experientes. Nós temos vivido um mundo dividido, fragmentado. Nós temos vivido um mundo onde existem ideologias, partidos, onde as pessoas estão vivendo realmente muito segmentadas. E na verdade, esse modo de viver é um modo totalmente diferente de viver daquele que nos é apresentado pela palavra de Deus. Quando nós vivemos tão fragmentados, tão divididos, né? Tão voltados para si mesmos, nós estamos vivendo uma prática oposta àquela que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor nos diz que nós somos chamados para viver em unidade. O Senhor tem nos ensinado a viver em unidade. Tanto que o povo de Deus, por isso que muitas pessoas dizem isso, não é? Muitas pessoas dizem que aqueles que seguem o Evangelho de Jesus são considerados loucos. E a Bíblia já nos diz isso também. Muitas pessoas apontariam aqueles que decidiram seguir o Evangelho de Jesus como loucos. Por quê? Porque realmente a gente vive um contraste. Enquanto a nossa sociedade vai fragmentando, vai se dividindo, vai tendo partidos e ideologia, o Evangelho de Jesus diz que nossa mente, o nosso coração deve ser transformado e ao invés de nos fragmentarmos, nós devemos nos unir.
Nós devemos viver em unidade. Até mesmo nós lemos aqui que a Bíblia diz que a igreja é considerada como um corpo. Que nós somos um corpo, que nós somos como pedras vivas, que quando estamos juntos, vamos construindo um edifício, não é? Não é assim que nós lemos na palavra de Deus? Então nós vamos seguir essa linha de raciocínio, nós vamos seguir esses ensinamentos que vão sendo nos dado aqui pelo apóstolo Paulo. Quando ele começa a trabalhar no coração daqueles presbíteros, no coração daqueles que eram seus discípulos, o sentido, a direção daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, que é nos transformar, mudar a nossa mente, para que de fato a gente siga aqui aquilo que está na palavra do Senhor. Então vamos começar a pensar nas nossas motivações. Será que no nosso coração, na nossa mente, nós pensamos realmente em unidade? Nós pensamos realmente em viver como um corpo? Nós pensamos realmente, em amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo? O apóstolo Paulo vai discorrendo aqui e nós vamos nos lembrando. Lembra-se que ele estava em Éfeso? Lembra que ele chegou numa cidade extremamente difícil? Uma cidade que tinha, na verdade, um coração muito idólatra, um coração voltado para o ocultismo, para a feitiçaria. Mas nós vamos descobrindo aqui que à medida que o amor de Paulo, o amor que ele tinha pelas pessoas, pelo Evangelho e a mente transformada de Paulo, as suas motivações o levaram a viver em unidade, a compartilhar esse Evangelho naquela cidade que era tão difícil. E o resultado, nós vemos que muitos livros de feitiçaria foram queimados, que a vida das pessoas foram transformadas. Nós vemos que ele implantou igrejas em toda aquela província, várias cidades. E eu começo a pensar, Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o poder vem do Senhor. O maior interessado que o Evangelho se expanda realmente é o Senhor. É por isso que eu quero que pensemos nessa noite nas nossas motivações. Como é a nossa motivação? Como tem sido, Qual tem sido a nossa motivação? O que tem nos impulsionado a agir? Como temos agido na sociedade que nós vivemos hoje? Como igreja que nós somos? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos descobrindo que a igreja passou por muitas crises, que o mundo passou por muitas crises, e a igreja, no meio de todas essas crises, ela nunca se abalou, nunca se abateu. Pelo contrário, a história da igreja mostra que a igreja, aqueles salvos, aqueles que realmente entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, nos momentos de crise, foi quando a igreja mais influenciou, quando a igreja mais expandiu, quando a igreja mais cresceu. Então, queridos, nessa noite nós vamos pensar, Senhor, como tem sido a motivação do meu coração? Porque você e eu tenho certeza que você também quer fazer parte desse tempo de expansão, desse tempo de alcançar vidas para o Senhor Jesus, desse tempo de levar esta mensagem àqueles que realmente precisam dessa mesma esperança que nós cantamos aqui nessa noite. Nós cantamos essa esperança. Quantas pessoas hoje estão perdidas, desiludidas e desorientadas e precisam de fato receber esta mensagem. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos começar a pensar nisso. Meu Deus, nós precisamos pensar unidade. Nós precisamos pensar que o Senhor tem nos chamado a estarmos juntos. Você consegue pensar a alegria de Paulo
ao estar ali junto com um grupo de discípulos, que por 3 anos ele alcançou aquelas vidas para Jesus, e agora aquelas pessoas estavam junto com ele, com amigos, numa missão, aquela cidade sendo transformada, porque houve unidade, porque houve ali na motivação dessas pessoas o desejo de colocar realmente Jesus como o centro das suas vidas. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 133, como é bom que os irmãos vivam em união. Mas não é só isso que fala, não. Diz assim, é como um óleo precioso, derramado sobre a cabeça, e que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a sua vida e a sua bênção para sempre. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que quando nós temos essa motivação certa no nosso coração, de nos unirmos, de caminharmos no mesmo propósito e na mesma direção, seja que, mesmo que o orvalho saia do Hermon, ele desce até os montes de Sião, ele vai se espalhando e vai alcançando uma região muito distante, através da união da igreja, através dos pensamentos que são ali ajustados, alinhados ao amor do Senhor Jesus. Esse mesmo amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Ele tem nos chamado a viver juntos e a levar esse amor para outros. Amém, queridos? Está dando para entender, para estar aqui junto comigo nessa noite? Se nós queremos viver o amor como um estilo de vida, se nós queremos realmente transformação dentro de nós, nós precisamos começar observando que o Senhor tem nos chamado para viver em unidade. Se nós queremos levar cura, libertação, boas notícias, nós precisamos viver e ser mais parecidos com Jesus. É isso que a palavra nos ensina. A palavra do Senhor, o soberano, aquele que tem o controle de todas as coisas. A minha oração nessa noite é que o Senhor coloque em nós um desejo de servi-lo juntos, de nos unirmos, de sermos aqueles que vão, fazer parte dessa engrenagem para mover o reino de Deus, para irmos adiante, para sermos um instrumento de cura nesse tempo de crise que o mundo passa. A igreja do Senhor precisa se levantar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar na nossa motivação. Qual é a nossa motivação de servir? A nossa motivação precisa ser servir a Deus. Eu quero que você olhe comigo o verso de número 19. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Verso 19. Servir ao Senhor. A quem Paulo serviu, queridos? Ele serviu ao Senhor. A nossa motivação em servir deve ser justamente essa, servir ao Senhor. Quando nossa motivação está no lugar certo, as coisas vão fluir na nossa vida, vão fluir ao nosso redor. Paulo diz, olha, eu sou motivado a servir o Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. E é por isso que eu quero que pensemos nessa noite, a quem temos servido, a quem você tem servido. A motivação de Paulo a servir a Deus fez com que realmente ele dependesse apenas da direção de Deus. Paulo nunca dependeu da aprovação de pessoas, do aplauso ou do holofote de pessoas. Nós vamos lendo aqui a vida de Paulo e nós vamos vendo que Paulo, ele na verdade se posiciona como aquele que diz, olha, nem importa perder a minha vida, desde que eu esteja vivendo o propósito do Senhor, servindo ao Senhor. Por isso eu quero que você comece a pensar sobre isso. Qual é a sua motivação? A sua motivação para servir precisa ser a motivação de servir a Deus. Talvez você pense, mas é tão
é tão óbvio, é tão óbvio, mas comece a vasculhar o seu coração. A sua motivação está em servir realmente a Deus? A gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Porque nem sempre a nossa motivação é servir a Deus. Às vezes é servir os nossos próprios interesses. Às vezes é servir para um reconhecimento. Às vezes é servir só dentro daquilo que eu realmente quero fazer. Às vezes é servir quando tudo é muito fácil. É difícil. A palavra do Senhor diz que sucesso, né, crescimento não vem simplesmente com dias fáceis, de coisas fáceis e simples. Pelo contrário, nós vemos que quando nós alcançamos algo, a gente alcança porque a gente tem sofrimento, lutas, dificuldades sempre vão existir. Então eu quero pedir que nessa noite você reflita sobre isso. Senhor, será que a minha motivação é servir ao Senhor? Ou a minha motivação é simplesmente servir as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos? Olhar para aquilo que eu realmente quero alcançar e não aquilo que é uma visão do reino de Deus e que Deus quer que eu alcance. E Paulo vai dizer isso, ele diz, olha, eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado, inclusive. Uau, não é fácil, né, queridos? Nós precisamos pensar sobre isso. A nossa motivação em amar, a nossa motivação precisa ser servir ao Senhor. A gente precisa ter esse compromisso de servir ao Senhor. Esse compromisso de servir ao Senhor vai fazer com que a gente olhe para a gente mesmo. Não é o que Paulo diz aqui? Paulo diz assim, no verso 18, vocês sabem como eu vivi todo o tempo que eu estive com vocês. Paulo vai dizer, olha, eu sei que eu tenho cuidado da minha vida. Eu tenho olhado para os princípios de Jesus e eu tenho ajustado a minha vida, eu sei, e vocês sabem como eu tenho vivido. Sabe, meus irmãos, pastor Hernandes vai dizer uma coisa interessante, uma reflexão importante para a gente aqui. A gente não costuma dizer assim, a última impressão é que fica. Mas se a gente parar para pensar e meditar a respeito disso, a gente precisa tomar muito cuidado com essa frase. Por quê? Porque nós precisamos ser motivados a cada dia. A gente precisa se ajustar mais. Paulo não diz em momento algum que nós somos perfeitos ou que ele mesmo era perfeito. Mas Paulo vai dizendo assim, à medida que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos observando a santidade do Senhor e vamos nos achando cada vez tão indignos, e cada dia mais nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Não é assim, queridos? É assim que precisa ser. Nós não podemos ter na nossa mente aquela circunstância assim, não importa o que eu faço hoje, amanhã eu resolvo. Não. A gente precisa cada dia pensar, meu Deus, é hoje que eu preciso ser assim. É hoje que eu preciso mudar, é hoje que eu preciso agir. É hoje que eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu preciso cuidar do meu coração hoje. Eu preciso mudar a minha forma de agir hoje. Quem já deixou para o dia de amanhã, né? E não fez. E de amanhã foi para depois de amanhã e para depois de amanhã e nada mudou. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando Paulo diz, eu tenho consciência de que a minha motivação é servir ao Senhor, ele olha para o Senhor, para a vontade do Senhor e ele também ajusta a sua própria vida. Talvez hoje o Senhor esteja falando isso com você, comigo. Está na hora de ajustar a sua vida numa motivação de servir ao Senhor. Talvez já tenhamos servido a nós mesmos por muito tempo. Essa semana mesmo eu conversei com uma jovem senhora e ela me disse o seguinte, olha, ela começou a contar sobre a sua vida ministerial e o porquê ela havia parado de servir ao Senhor. E eu fiquei pensando e conversei com ela, falei assim, olha, volte a servir ao Senhor Jesus. Se disponha, faça
por motivação ao Senhor. E ali eu vi, porque, queridos, todos os dias existe uma chuva de desmotivações que vem de todos os lados da nossa natureza humana, vem de outras pessoas, vem do inimigo das nossas almas, Satanás, que não perde tempo. E o Senhor está realmente nos chamando. A motivação que Ele coloca nas nossas vidas, em primeiro lugar, vem com o seu amor por nós. Amém, queridos? Nós precisamos pensar sobre isso. Enfrente você mesmo. Enfrente as suas dificuldades. Enfrente as suas, indolências. Enfrente. E venha servir ao Senhor, mas sirva ao Senhor de todo o seu coração, com a motivação de servir a Ele. Então nós temos que ouvi-lo, que saber a vontade dEle. Vigie a sua vida, vigie os seus pensamentos, vigie o seu coração. Sabe, queridos, nada se compara ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nada. Por isso que quando a nossa motivação está em servir ao Senhor, nós não medimos esforços, porque nós o amamos acima de tudo, e o amor torna tudo mais fácil, mais fácil. O amor torna tudo mais fácil na nossa vida. Então nós precisamos dar ao Senhor o melhor que temos, o melhor que somos. Amém, queridos? Qual a sua motivação? A sua motivação é servir ao Senhor? Então você vai começar a desenterrar os seus talentos. A sua motivação é servir ao Senhor? Então você vai começar a conhecer muito bem a palavra de Deus, porque você vai querer agradar ao Senhor. Vai amá-lo sobre todas as coisas. Vai obedecer aquilo que Ele tem direcionado você a fazer. Mas a nossa motivação também precisa estar na palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui para os versos, dos versos 20 até o verso de número 27, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo: eu fui motivado a compartilhar a palavra de Deus de todas as maneiras, testemunhando, ensinando, pregando, Ele vai dizer aqui que de todas as formas, anunciando. Então, o que precisa nos motivar, queridos? A palavra de Deus. A palavra de Deus precisa motivar a mim e a você. Não pode, a gente não pode ser motivado ali por nada mais do que a palavra do Senhor. Tanto que a gente vai lendo aqui, a gente vê que Paulo diz que a gente precisa se encher exaustivamente da palavra do Senhor. E a minha pergunta para nós nessa noite é essa: nós estamos nos enchendo exaustivamente da palavra do Senhor? Como é que nós vamos ser transformados, movidos por esse amor, se nós não nos enchermos exaustivamente da palavra do Senhor? Nós precisamos conhecer muito bem essa palavra. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Paulo vai dizer que ele ensinou essa palavra. Lá no verso de número 20, ele diz assim, que ele ensinou tanto publicamente, tanto num grupo grande de pessoas, como também de casa em casa. Você percebe essa verdade, esse valor tão precioso para nós? Sabe, meus irmãos, quando nós conhecemos essa palavra, nós não somos mais seletivos. Pelo contrário, nós começamos a compartilhar esta palavra com todos. Eu costumo dizer o seguinte, que existe sim um dom, que é um dom evangelístico, que surpreende muitas pessoas e que nem todos nós temos, aquele dom realmente que as pessoas têm, que é algo que sobressai, mas a palavra do Senhor diz que todos nós devemos evangelizar. Apesar de alguns terem um dom que se sobressai, todos nós devemos evangelizar, não é? Todos nós devemos pregar esta palavra, todos nós devemos levar esta mensagem. Aliás, você e eu temos dons diferentes, mas dentro desses dons diferentes nós devemos proclamar a palavra,
tanto a um grupo grande de pessoas, quanto se for só para uma pessoa. Por isso que eu acho importante, né? Algo que eu sempre tive no meu coração foi isso. Que não importa se eu estiver falando para 2 ou 3 pessoas ou para 1000 pessoas, a importância é a mesma, porque as vidas é que são importantes, não a quantidade. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós não queremos uma igreja que cresça e tenha muita gente, é claro que queremos, mas eu estou dizendo que a motivação do nosso coração tem que ser a mesma. A mesma, quando nós pregamos para um pequeno grupo dentro de uma casa, ou quando nós pregamos numa igreja onde tem muitas pessoas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o amor pelas vidas é que nos motiva a pregar essa palavra. E eu quero lhe fazer mais uma pergunta, e a mim, nós temos pregado essa palavra nesta semana? Para quantas pessoas nós compartilhamos o Evangelho? Com quantas pessoas nós falamos do amor de Jesus? Para quantas pessoas você e eu podemos abrir a nossa casa para ser um lugar onde a palavra do Senhor é ministrada? É isso, meus irmãos. Os melhores sermões de Jesus foram pregados para uma pessoa. O Senhor está nos motivando através da sua palavra. Nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos pensar a respeito disso. Não podemos ser seletivos, né? Ah, não. Então, se for para ministrar para 10 pessoas, nem vou preparar um estudo. Se for para ministrar para 10 pessoas, nem vou orar por isso. De forma nenhuma. Se for para ter um pequeno grupo e me encontrar com uma pessoa, imagina, não vou perder meu tempo. Meus irmãos, em nome de Jesus, que caia por terra esses pensamentos. Seja para uma pessoa, seja para 10, seja para 1000. Nós precisamos pregar essa palavra com a mesma motivação, porque as pessoas são o mais importante. Paulo está nos ensinando aqui, nós não podemos nos esconder desse dom que o Senhor nos deu, desta, na verdade, missão que o Senhor deixou para cada um de nós. É importante pensarmos sobre isso. Nós precisamos buscar esse poder do Espírito Santo sobre nós, além de estudarmos a palavra. Você percebe que hoje a maioria das pessoas estão buscando muita performance, não é isso? Nós buscamos performance, não é? A gente quer aquele que fala, que nos diverte, aqueles que têm performance. Poucas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus expositivamente. Quando você vai lendo versículo por versículo, explicando versículo por versículo, são poucas as pessoas que gostam de realmente, né, se colocar ali estudando aquela palavra, porque nós queremos o quê? Algo que seja, né, algo que nos atraia visivelmente, né? A gente quer algo que realmente tenha uma performance, né? Que nos levante, assim, é isso que a gente quer. Mas a palavra do Senhor é tudo o que precisa nos motivar. Eu sempre tenho me lembrado disso, quando a gente olha pela internet, ou quando a gente vê realmente quantas oportunidades nós temos para aprender hoje. Quantas oportunidades nós temos, mas nós também precisamos do poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. A gente precisa unir essa busca pelo ensino da palavra e essa busca do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ser motivados para servir ao Senhor Jesus. Precisamos ser motivados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser motivados de uma maneira certa para o ministério. Para o ministério. Olha só, o verso de número 24, Paulo vai dizer o seguinte: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando aqui que
voluntariado, quando a gente usa essa expressão, voluntariado, no meio da igreja, é porque nós estamos falando de pessoas que estão servindo ao Senhor, muitas vezes sem a remuneração, não é isso? Mas quando eu falo de um cristão que é chamado pelo Senhor, eu preciso pensar o seguinte, que não é simplesmente um voluntariado, é uma vocação, é um chamado. O Senhor chamou você, o Senhor tem colocado nas suas mãos e nas minhas mãos um ministério. Aqui Paulo está falando especificamente àqueles presbíteros, àquela liderança. Mas eu quero falar com você para que você pense nessa vocação que o Senhor colocou nas suas mãos e sobre o que você tem feito com essa vocação. Não é simplesmente, não, o meu trabalho é um trabalho voluntário, eu faço quando eu quero, quando eu acho melhor. Não podemos pensar assim. Compromisso, responsabilidade, tudo isso faz parte da nossa vida como cristãos. Como nós vamos levar esse amor comprometido de Deus? Porque Deus tem um amor e um compromisso conosco. E nós também devemos ter para com Ele, para com as outras pessoas. Então veja só, o Senhor tem nos chamado, tem nos vocacionado. Ele te vocacionou, Ele te chamou. E poderia ter aqui 10 oportunidades de fazer tantas outras coisas, mas você gostaria de fazer exatamente aquilo que o Senhor te propôs. Isso é vocação. Então comece a pensar, meu Deus, será que eu estou assim, tão equivocado na minha vida? Será que eu realmente estou servindo ao Senhor? Como eu posso amar as pessoas, servindo as pessoas? Na vocação para o qual o Senhor te chamou. Então você e eu precisamos ter uma motivação certa. Neste estudo, Hernandes Dias Lopes vai falar sobre 3 pontinhos aqui importantes: a abnegação, sobre a paixão e sobre a vocação. Vocação, abnegação e paixão. É isso que faz do ministério um ministério motivado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é esse momento que a gente precisa olhar: Senhor, será que no meu ministério tem vocação? Eu estou respondendo a minha vocação? Será que eu estou sendo abnegado? Será que eu tenho paixão realmente por isso? Comece a pensar em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos nos importar com aqueles que fazem parte, da fé, da família da fé. A igreja, a motivação que nós temos para servir, queridos, faz toda a diferença. Conhecer a nossa igreja, saber dos ministérios da igreja, saber onde nos encaixarmos, onde servirmos, Algumas vezes nós sabemos sobre o ministério de tantas pessoas, menos daquele que cabe a nós colocar em prática. Sabemos de tantas igrejas, menos da nossa igreja, a qual nós servimos e podemos fazer toda a diferença. Então comece a pensar sobre isso, essa motivação no ministério e essa motivação, em quarto lugar, com a igreja. Essa motivação com a igreja. Lá nos versos 28 a 30, Paulo vai dizer assim para os presbíteros: olha, atendei a todo o rebanho, E eu fico pensando nessa visão de unidade, de caminharmos em cuidado uns com os outros. É claro que aqui Paulo está dizendo sobre a liderança, cuidando do rebanho que pertence a um só, que é o Senhor Jesus Cristo, O rebanho não pertence a nenhum pastor humanamente falando, a nenhum presbítero humanamente falando. A igreja não pertence a nenhuma família, nada. A igreja é do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo isso, quando nós entendemos isso, que a igreja não é da pastora Cláudia, que a igreja não são dos presbíteros, não é do irmão do louvor, da irmã, da família de tal e de tal. Quando a gente entende que a igreja é de Cristo, então nós vamos servir. A nossa motivação em servir a igreja vai realmente ser porque nós entendemos que ela pertence ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Como tem sido a sua motivação de começar esse ano?
Quais são as suas motivações? Comece a pensar sobre isso. Fale com o Senhor. A igreja tem só um, que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, né? A gente costuma dizer que nós somos, a igreja é um reino. A gente vive reino, a gente não vive de outra forma, né? Talvez a gente tenha muita dificuldade para ter essa visão de reino, um rei, aquele que dirige, que dá ordens, que comanda, que orienta. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, não é? Não é assim? Tem até um livro com esse tema, um reino de ponta cabeça. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é o maior é aquele que serve. Então você consegue pensar um pouquinho, né? Trazer isso para a realidade que você está vivendo, porque o importante, meus irmãos, é pegarmos esses princípios e trazermos para a realidade que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, para a nossa vida diante de Deus, para a nossa vida nessa história, nessa geração. Quais são as nossas motivações em servir ao Senhor? Quais são as nossas motivações em viver esse amor nessa geração, nesse tempo de vida que o Senhor tem nos dado? A igreja do Senhor custou o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer isso: cuidado, vigiem, vivam com a motivação certa, porque vão vir entre vós, de fora, vão chegar lobos vorazes, de dentro da própria igreja vão se levantar lobos vorazes. E Paulo diz: se a motivação estiver certa, vocês vão estar firmados numa rocha. E vocês não vão ser abalados, mas vocês vão cumprir o propósito e a missão para o qual vocês foram chamados. E nosso propósito como igreja é viver, né, o amor como um estilo de vida. O amor como um estilo de vida. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Vocês estão tão quietinhos hoje, está tudo tão silencioso, tão quietinho aqui. Nós precisamos viver o amor como um estilo de vida. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para a nossa família. Nós precisamos olhar para a família da fé. Nós precisamos ver as motivações. Toda a nossa motivação deve ser direcionada para o Senhor, pela palavra do Senhor, para o ministério, para a igreja. Meus irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra, tem compromisso conosco. Não tem ninguém que nós devemos servir da melhor forma possível que não seja o nosso Senhor. Nós cantamos aqui hoje, né, que o Senhor preparou um lugar tão especial para nós. E nós estamos aqui nesse tempo de servir, nesse tempo de amar, nesse tempo de ter um compromisso. Se tem alguém que a gente tem que ter um compromisso e sermos fiéis, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Jesus precisa ser o centro. A gente canta tanto esta canção, mas Jesus de fato deve ser o centro da nossa vida. As nossas motivações precisam estar nele. Se a sua motivação é Jesus, tudo vai mudar na sua vida daqui para frente. Tudo. Apesar de vivermos num tempo extremamente difícil, enquanto tantas pessoas olham a vida com os olhos tão escuros, tão nublados, nós não, porque nós sabemos que estamos seguros na palma das mãos do Senhor. Nós sabemos que mesmo nos piores momentos, nós temos um Deus que cuida, que zela pelas nossas vidas, e a nossa história está nas mãos dele. Agora cabe a nós respondermos qual a motivação, qual a nossa motivação. Sirva ao Senhor com a motivação certa, com o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mude o seu estilo de vida. Você chega na sua casa hoje, você vai fazer a sua agenda. Muita gente está de férias, outros não. Mas coloque lá, acima de tudo, o amor como estilo de vida. Coloque lá, quais as minhas motivações? Eu tenho realmente tido a motivação certa? Estou olhando para o Senhor, estou olhando para a palavra de Deus.
Estou olhando para a minha vocação, aquilo que Deus me chamou para fazer. Estou olhando para a igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor fale e complete no meu e no seu coração a sua palavra e o seu mover nessa noite. Quero convidar você a meditar nessa mensagem enquanto cantamos essa canção.